Lembrando, né, que esse evento é uma realização da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul, em parceria com a IAPA, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Porto Alegre. Conta com a co-realização do CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, com o apoio da CREA-Crédito, Cooperativa de Créditos Profissionais da Área Tecnológica, do SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, e da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do Rio Grande do Sul. Está representada aqui pelo nosso colega Luiz Cláudio Zilkowski, também é engenheiro agrônomo e faz parte da diretoria da Mútua. Bom, nós já estamos aqui com o Trevisan, que vai ser um dos moderadores. Eu convido o Rafael Volquim para vir até aqui a mesa. A Márcia Maria Rosa de Aquino, por favor. E o outro Rafael, né? Também para fazer parte aí da mesa. O Rafael Friedrich Lima. Bom, em função de adequação aqui entre os palestrantes, né? A primeira pessoa que vai fazer a apresentação é o Rafael Friedrich de Lima, que vai falar sobre o SIGA, Sistema Integrado de Gestão de Agrotóxicos. Ele é engenheiro agrônomo formado pela URGS, tem mestrado em pós-colheita da mesma universidade, é fiscal estadual agropecuário na CEAP, atualmente chefe da Divisão de Insumos e Serviços Agropecuários e diretor substituto do Departamento de Defesa Agropecuária. Então, Rafael, contigo aí para a tua apresentação. Pode pegar esse aqui. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao convite, né? É sempre muito bom apresentar um sistema novo que o Rio Grande do Sul está implantando. Agradecer aos listados no protocolo recentemente. É uma satisfação encontrar aqui também o professor Pedro, foi nosso diretor lá, nosso paraninfo da turma, o professor Pisani também. Um especial abraço aos senhores. Então, feito já as considerações, me apresentado, coube a mim trazer aqui um pouco do Sistema Integrado de Gestão de Agrotóxicos, esse sistema que a Secretaria da Agricultura vem desenvolvendo e está sendo implantado agora a partir do dia 25 de setembro deste ano. Então, o que é o sistema, né? Rapidamente para dar um panorama do que nós estamos falando, muitos daqui já conhecem, mas sempre é bom a gente dar uma nivelada. Então, ele é um sistema que integra as operações, todas as operações relativas ao comércio de agrotóxicos no Rio Grande do Sul, passando desde a parte, aqui se não aponta, aqui ó, passando então desde a emissão da receita agronômica, né, até a utilização desses produtos pelos nossos agricultores. Então, ali um layout aqui para demonstrar, ele está integrando as operações junto com o CREA, relativo ao registro desses profissionais que podem, então, recomendar um agrotóxico. Tem a integração com o cadastro de comerciantes, que tem lá na Secretaria da Agricultura o registro. Então, toda empresa que comercializa agrotóxico aqui no Rio Grande do Sul tem que estar registrado na CEAP. E o cadastro dos produtos na FEPAM. Então, o agrotóxico no Rio Grande do Sul, ele não basta, não é suficiente ele ter o registro a nível nacional. Isso em mais de um estado, né? Então, ele também tem que estar cadastrado aqui, ou seja, é levado em considerações algumas restrições que o estado impõe. Então, a base legal desse sistema foi publicado o decreto estadual em 2014. Aqui eu faço essa ressalva da data, até porque a gente está em 2017, aí a gente vê como a caminhada é longa até a gente conseguir efetivamente implantar um sistema que vai permitir esse gerenciamento dessas informações. Tá? Recentemente, então, dia 28 de junho, foi publicada a instrução normativa que traz a obrigatoriedade para as revendas de agrotóxico encaminharem 2 tipos de arquivo, sejam eles as receitas agronômicas emitidas fora do sistema SIGA, bem como a movimentação daquela empresa, então as operações relativas à compra e venda de agrotóxico.
Como é que está calcado o sistema? São 3 bancos de dados. São os das pessoas jurídicas que comercializam, como eu já comentei, assim como os prestadores de serviço que fazem então a aplicação deste produto. Leia-se, por exemplo, a aviação agrícola. O outro banco composto pelos agrotóxicos cadastrados aqui no Rio Grande do Sul, uma integração aqui CEAPA-FEPAM, e dos profissionais, uma integração com o CREA. Aqui só para detalhar, para vocês terem um pouco dos números, nós estamos falando dentro das empresas que têm registro aqui no Rio Grande do Sul, então entre agropecuárias, distribuidores, fornecedores, mais de 1.400 empresas. Dos agrotóxicos que podem ser utilizados no Rio Grande do Sul, então que tem a sua recomendação, né, autorizada pelo FEPAM, estamos falando mais de 1.000 produtos também. Pode alguém na plateia estar se perguntando, mas tem o Agrofit, né, Rafael? Tem o Agrofit, assim como tem o Ciagro, que é lá do Paraná, tem várias outras plataformas. Só que o Agrofit, quando os senhores fizerem uma pesquisa lá, nós vamos encontrar em torno de 3.000 produtos. Tá? Muitos ainda em desuso, obsoletos, mas que constam lá naquele sistema. Então isso pode levar o profissional a um erro, a um equívoco, né? Além disso, tem que ser levado em consideração que o Rio Grande do Sul autoriza o produto, autoriza o seu uso no Rio Grande, o seu uso aqui nas lavouras. Então é importante, a gente está disponibilizando uma ferramenta bastante atualizada, né, levando em consideração essas peculiaridades, que o profissional deve fazer consulta. Então sempre buscar a fonte mais atualizada e específica para aquele estado. Como é que funciona e como é que essas informações foram inseridas? Logo à frente eu vou mostrar um pouco de como é que funciona o sistema. Então o representante da indústria, ele insere essas informações conforme o rótulo e bula, e a FEPAM valida. Por isso que ele se torna bastante atualizado, porque tu envolve a pessoa, o ente que tenha maior interesse, que é o representante do agrotóxico, da indústria. Uma vez que o produto dele não está aqui com as informações atualizadas, eu, profissional, não posso fazer a recomendação. Então, eles têm essa necessidade de manter atualizado para que o produto possa ser recomendado. Aqui uma imagem da tela de consulta desses produtos. Tá? Depois eu vou mostrar onde é que a gente encontra essas informações no site da Secretaria da Agricultura, em que, a exemplo do Agrofit, tu tem vários campos que tu pode refinar a sua busca. Então eu posso fazer várias consultas com várias restrições. Por exemplo, posso buscar por classe, eu quero saber quais são os fungicidas registrados para a cultura do feijão. Seleciono a classe fungicida e a cultura feijão, ele me traz uma relação de produtos. Por exemplo, nessa base de dados são 101 agrotóxicos que podem ser recomendados. Se eu quero ser um pouco mais específico, eu posso indicar a praga, e ele te traz quais são esses agrotóxicos que podem ser recomendados. Onde acessar então na site da Secretaria? É www.agricultura.rs.gov.br, na aba Serviços e Informações, área vegetal. Tem este link, que é o SIGA, clique aqui, Sistema Integrado de Gestão de Agrotóxico, e tem essa aba, que é a Consulta Pública de Agrotóxico. Então, essa é uma ferramenta bastante importante para os profissionais que fazem a recomendação do agrotóxico no Rio Grande do Sul. Feita essa primeira explanação, onde buscar as informações, as consultas, vamos adentrar na receita agronômica, que o sistema, então, trabalha de duas formas. Ele disponibiliza para o profissional fazer a recomendação de forma online, de forma eletrônica neste sistema. Claro que vai imprimir o documento lá na frente, em 2 vias, enfim. Mas ele te traz essa ferramenta, né? Ele traz essa ferramenta para o profissional. E por que que tem o upload? Porque as empresas também podem optar, o profissional pode optar, né? Empresas que têm um software próprio, que disponibiliza para o seu
profissional contratado pode fazer fora do sistema. Agora, tudo que é feito fora do SIGA tem que entrar via o upload destes arquivos, como se fosse um carregamento de um anexo de e-mail. Para que isso? Para que o Estado comece a ter um gerenciamento das informações. Vocês podem ter já ouvido falar nos meios de comunicação, por exemplo, o Ijuí consome 12 quilos ou 8 quilos de agrotóxico por pessoa. Essa informação ela não tem um aval oficial do órgão que fiscaliza e que controla essas operações de uso, comércio, que é a Secretaria da Agricultura. Ela muitas vezes tem vários atores envolvidos, depende de quem está gerando essa informação. A indústria, uma ONG, né, o IBAMA não, o IBGE também faz um levantamento, mas não de forma pontual e imparcial, né? Então, com esse sistema a gente vai poder, em um curto prazo de tempo, dizer quanto que o Rio Grande do Sul realmente utiliza em suas lavouras, quais são as regiões que mais demandam, e o que isso implica, e quais são as políticas públicas a serem tomadas em função disso. Então essa é a tela do sistema, tá? Para o profissional que vai emitir a receita agronômica, aparece para ele estes campos. A tela inicial que aparece é justamente para ele fazer uma busca daquilo que ele já recomendou. E aqui importante, certamente na plateia tem profissionais que fazem a recomendação, que preenchem receituário agronômico. Mesmo que tu não faça uso do sistema diretamente, digamos, faça fora no sistema da empresa, é importante solicitar a senha PRONOS, porque as receitas que entram via upload ficam no banco de dados do profissional. Então, o profissional é quem tem o controle, tem as informações das suas receitas. Então, serve como um acervo para o profissional. Quando ele clicar em nova, ele vai começar a emissão de uma receita agronômica, que começa com esses dois campos, o número da RT e o número da receita. Aqui é importante destacar que a gente trabalhou em conjunto com o CREA para ajustar algumas coisinhas, entre elas a numeração da receita agronômica e a desvinculação da receita das casas comerciais. Receita agronômica antes vinha com o logotipo da revenda, né? A revenda é quem muitas vezes definia qual seria a sequência da numeração, enfim, e a gente resgatou este documento, essa autonomia que é do profissional. Então o profissional hoje ele acessa o sistema do CREA, emite uma RT de receituário, então logo ele faz o pagamento, ele novamente consulta no site qual é essa numeração que está disponível, sendo ela única para o profissional e sequencial no ano. Então tem como saber quantas receitas realmente o profissional vem emitindo naquele período. Então aqui nós temos uma integração do web service. Tá? E o que é validado? Aqui traz uma segurança para o profissional, porque ele insere o número da RT, ele faz um reconhecimento se é válida, pode ser válida, mas pode ser, por exemplo, uma RT de cargo e função. Não, ele valida também se ela é de receituário. E ainda faz uma terceira validação se aquela RT que é válida de receituário, se é do CPF que está logado aqui. Tá? Então, trazendo uma segurança para o profissional que está fazendo essa recomendação. Fechou, deu um ok, foi lá, fez a integração, está ok, está disponível. Ele abre o campo para preenchimento do agricultor. Então, aqui quem é que vai fazer o uso do produto. E aqui embaixo ele adiciona as recomendações técnicas. Essa é a tela da recomendação técnica, iniciando sempre por cultura, um diagnóstico e a relação dos produtos. Então, na cultura, ele preenche uma parte, ele pode colocar uma expressão da palavra, ele dá Enter, o sistema já busca aquela grafia. Então, a exemplo, uva, um diagnóstico, ele pode buscar tanto o nome comum quanto o nome científico. E aí ele traz uma relação dos produtos que tem estes dois itens vinculados, para a cultura uva e o diagnóstico esse específico. Isso dá uma garantia ao profissional de não indicar produtos não recomendados para aquela situação. Tá?
Claro que aqui dentro dos produtos que são elencados, nós trouxemos também os adjuvantes, tá? Até para saber, até para exigir um pouco mais do profissional, para que ele saiba também quais são os produtos que são melhorador de aplicação, como são os produtos para fazer o controle. Dose e unidade. Dose também é um outro campo que está definido da seguinte forma. Digamos que o agrotóxico tem a dose indicada de 5 a 10. Tá? O profissional ele só pode utilizar o valor dentro desse intervalo. Se ele botar 4,99, o sistema recusa. Recusa porque não está dentro da recomendação. Assim como ele tentar colocar uma superdosagem. Os demais campos de preenchimento de campo aberto, que nós chamamos, que ele coloca as informações ali e não tem nenhum bloqueio em relação a estes outros. MIP-MAP, nós temos nos deparado com muitos profissionais nos ligando para a Secretaria da Agricultura, perguntando o que é isso. O que é manejo integrado de praga, o que é manejo de doenças, enfim, né? E nós, até no primeiro momento, a gente achava que eram os profissionais de informática que nos ligavam. Daí, não, mas a gente quer falar com quem emite a receita. Sim, sou eu. Tá, mas manejo integrado, tu já ouviu falar? Manejo de doença, né? Manejo econômico de praga. Não sei o que é. O que eu coloco nesse campo? Então, começa a ter já um feedback da qualidade da recomendação que está sendo feita. Então, aqui muitas vezes aparece os AIPI, aparece várias outras informações que muitas vezes poderiam estar no campo das observações ou que está até inclusive nas informações complementares. Fechada aquela recomendação, se retorna para a tela inicial, né? Ele confere aqui, pode se recomendar, estava fechada até 3, né? Recentemente a Câmara de Agronomia alterou isso para as culturas do tabaco, né? E para hortaliças e frutas também, se eu não me engano. A gente está aguardando lá o ofício para a gente comunicar os profissionais também. Então ele clica em emitir, ele vai emitir então este documento, traz essa informação para que ele confirme as informações e aqui está o layout do documento, né? Este campo aparece em branco justamente porque antes vinha a vinculação com a casa comercial e agora a gente deixa aqui para, eventualmente, se o profissional tem um escritório de consultoria, enfim, ele pode usar o seu carimbo, pode usar as informações ali dele, né? Aqui, novamente identificado, né, como na receita comum, e na sequência as informações complementares. Consulta a receita emitida. Então, como eu tinha comentado antes, ele pode a qualquer momento fazer a consulta e saber quais são o histórico, qual é o banco de dados que ele tem. Depois que ele já emitiu uma série de recomendações, uma série de receitas, ele pode inclusive utilizar uma receita anterior, as informações, é claro, para preenchimento prévio, adiantando o trabalho, por exemplo, na hora da recomendação. Aqui então o número de receita, né? O número da RT, para quem foi, a situação. Essa é a tela que aparece para o usuário. Essa foi a parte da receita agronômica. O sistema também disponibiliza uma outra ferramenta, que é o livro de registro. Os senhores, para quem não é da área, e certamente essa é uma ferramenta muito específica para os fiscais da Secretaria da Agricultura, as empresas que comercializam agrotóxico, elas têm a obrigação de manter, isso está definido no Decreto Federal 2002, elas têm a obrigação de manter à disposição dos fiscais um livro, um relatório, enfim, um documento que registra tudo que entra e sai das empresas, da sua empresa. Seja transferência, seja venda, enfim, seja devolução. E isso está sendo agora fornecido para as empresas, para elas fazerem direto aqui no sistema, ou para aquelas que têm uma movimentação muito grande, né, fazer o upload deste documento. Aqui mais uma tela também, muito focada aqui agora para quem é público da revenda, tá? Que não venceu, não é o caso aqui. Não quer passar.
Aqui ele começa então cadastrando o produto, né? Ele forma o número do registro, ele forma o volume da embalagem, a unidade, e na sequência ele começa então a montar o seu estoque, né? Aqui com um saldo, servindo inclusive como uma ferramenta de gerenciamento dessa empresa. Tá? Esta é a tela que aparece para o usuário. Este, claro, ele vai estar vinculado a uma empresa, então a empresa é quem vai indicar qual é o usuário que vai fazer o uso dessa parte aqui que a gente nominou de livro de estoque. Já encaminhando para o final da minha apresentação, eu agradeço também aos colegas que cederam, eu era o último da apresentação, eu tenho um compromisso logo à frente, então estou dando uma tocada. Quais os propósitos do SIGA? Fornecer ao profissional que prescreve agrotóxico um banco de dados atualizado, aquele que eu mostrei lá no site para vocês. Maior gerenciamento do profissional sobre as receitas agronômicas, coisa que se tinha perdido até então. O histórico, numeração, registro, isso ficava muitas vezes com a casa comercial, com o estabelecimento. O profissional se desvinculava, não sabia mais nada daquele histórico que ele vinha fazendo. Hoje não, ele a qualquer momento, acessando o sistema, ele tem esse histórico. Permitiu uma análise mais detalhada do uso e comércio de agrotóxicos no Rio Grande do Sul, né, aquilo que eu comentei de ter informações para a proposição de políticas públicas. Nós temos aí um termo de cooperação firmado com o CREA, né, por isso essas integrações com a FEPAM, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal já solicitou a adesão, ainda não foi firmado, mas todas as entidades, todos os órgãos públicos têm o maior interesse no sistema. Né? Até aqui o Treviso aqui não me deixa mentir. Por que isso? Porque a gente precisa até então desmistificar um pouco a questão do agrotóxico. Seja para trazer informações oficiais, ou seja para reafirmar aqueles valores que foram divulgados. Tá? Então, senhores, agradeço a atenção de todos. Tá? Foi corrido, mas me coloco agora à disposição para eventuais dúvidas. Aqui está o nosso contato, tem insumos@ceapa, pode ser com A, pode ser com I. O meu e-mail, o telefone, e tem um terceiro e-mail também, que é o do próprio sistema, é siga com A, tá, de agrotóxicos, siga@agricultura.rs.gov.br. Obrigado pela atenção, boa tarde. Bem, colegas, cumprimentar o Rafael, agradecer então a presença dele aqui. Esse SIGA começou lá 3, 4, 5 anos atrás, né, Rafael? E o CREA, exatamente, o CREA é sempre parceiro junto com a CEAP, né, porque não há sentido nenhum, né, colegas, de nós estarmos aí nessa propalada evolução tecnológica e um Estado não saber o que acontece no seu território quanto a esse assunto aí, diga-se de passagem, muito interessante, todos os aspectos, né, econômico, ecológico e financeiro também, gera muito dinheiro em torno disso aí. Então, só lembrando que a norma número 2, né, de 2015 do CREA, ela está justamente adaptada para alinhada ao SIGA. Por isso que foram feitas algumas alterações. Então é importante, né, os colegas frisar esse aspecto e dizer assim, ó, que o receituário, infelizmente, assim como estava a situação do uso de agrotóxicos no Rio Grande do Sul, o Estado não tinha nem conhecimento do que acontecia na exatidão. E o CREA, infelizmente, também perdeu o controle daquele antigo receituário. Tá? A numeração ficava nas mãos das empresas, tinha que pedir para o CREA, mas o CREA dava de 1 a 2 mil, e a empresa já estava lá no 8 mil por sua conta. Então, agora, é um resgate, o receituário nunca foi das empresas, mas se deixou, nós deixamos o receituário ser das empresas, tanto assim que até a logomarca da empresa ia no receituário. Agora não vai a logomarca da empresa, vai o nome do profissional. Então é importante a gente dar valor a isso aí. E o CREA, né, a função dele nessa parceria é a fiscalização do exercício profissional. O uso e o comércio com a secretaria. Só, eu acho que não precisaria
assim, nem todos precisam ouvir isso, mas é importante dizer assim que o colega que receita daqui para frente tem que abrir o olho, né? Não vai deixar acontecer o que acontecia, ir para o campo, o auxiliar administrativo ali no balcão, emitindo as receitas, e ele nem saber o que está acontecendo. Então, vai ser responsabilidade do colega. E a qualidade da receita, né, que já foi falado, aí já está um retorno. A gente já sabia dessa situação antigamente no CREA, quando era receita feita à mão, a gente chegou nesse aspecto de assim, analisar o conteúdo da receita, e a gente ficou chocado com muitas coisas lá. Nós sabemos que hoje 70%, 80% das receitas, infelizmente, é emitida por técnico de nível médio. É uma coisa que nossa categoria temos que nos preocupar com isso aí. Já tem um projeto de lei, né, tentando anular ou retificar o decreto 90.902 e o 4.560, né? Então, a gente tem colocado em todos os fóruns que a gente tem a oportunidade de colocar, já colocamos, inclusive, mediante na presença de todos os promotores, procuradores da República, juízes, enfim, essa colocação aí. E pedimos que eles nos ajudem também, porque o CREA não tem como resolver sozinho isso aí. Bem, então o SIGA, né, vai permitir isso, um conhecimento da realidade, tanto dos produtos, mas também das receitas. Cada receita que for prescrita, né, Rafael, ou na hora ou depois, vai ter que entrar no SIGA. E a vantagem que tem para as pequenas empresas que não têm condições de ter uma informática atualizada, né, atualizar principalmente o cadastro dos produtos, uma pequena empresa dificulta isso aí. E o profissional autônomo, então, nem se fala, ele não vai precisar ter mais seu sistema, ele vai receitar direto no sistema SIGA, né? Isso eu acho que é um avanço para todos, tanto para o Estado, para o CREA, e para os profissionais também, e os revendedores. Então, eu acho que temos que abrir para perguntas e respostas, né? O pessoal vai pensando nas perguntas. É importante também os senhores levar a informação de que os processos de autuação dos profissionais no que diz respeito ao conteúdo da receita agronômica, e aí, por exemplo, eu estou falando de 200 hectares de cebola em Alegrete, que a gente sabe que não existe, 2, 3 mil hectares de couve-flor em Cachoeira do Sul, é nítido o desvio de uso do produto. E nós temos cada vez mais agido como fiscalização em cima desses profissionais. A exemplo típico aí o Mertim, nós estamos retomando a ação novamente, o Mertim, que é um agrotóxico, ele é um fungicida para feijão, sendo recomendado para a cultura do arroz pré-germinado para matar caramujo. Então, vejam, é tão tóxico que, né, é um produto extremamente acumulativo na cadeia. Então, esses profissionais, essas autuações estão sendo encaminhadas todas, sem exceção ao CREA. Para a Câmara de Agronomia, para que tome as devidas providências. E em muitos casos o Ministério Público também já vem solicitando cópia desses processos. Então levem a informação para os seus colegas de engenheiro agrônomo, técnico agrícola, né, que tem que mudar a forma como se recomenda o agrotóxico. Eu já ouvi tanta coisa nesses últimos anos aí que mas o agricultor não lê a receita. Bom, mas ter uma receita como uma recomendação errada é pior do que ele não ler. Tá? Então, começa por aí. Então, só para vocês poderem levar essa informação também, né, aos colegas. Rafael, duas perguntas aqui, uma minha e outra do Vomar. A recomendação sai para te comprar um produto para, vamos dizer assim, já que a representatividade da Alegrete aqui é grande, no município de Alegrete. Aí o produtor vai nas lojas, nas agropecuárias, nas revendas e não encontra. Ele anula esse receituário e faz outro, ou tem como reformar esse receituário com outro produto? Só um pouquinho que aí o Fumar faz a segunda pergunta e aí tu já responde as duas juntas. Não, Rafael, só com relação à segurança do sistema. Ela é impressa, a receita, e a gente sabe que hoje a tecnologia permite que tu adultere qualquer documento que fica aparentemente igual ao original. Qual é a segurança do sistema de que essa receita não seja alterada, ou adulterada, ou fraudada? Como a Secretaria vai controlar isso?
Assim, ó, a primeira resposta é com relação à possibilidade de cancelamento da receita uma vez que não foi utilizado, né? O sistema permite que o profissional, digamos que ele imprimiu a receita e identificou um erro, ele pode cancelar e emitir uma nova com aquela mesma numeração até um limite de 3 vezes. Se porventura a venda não ocorreu, o produtor não adquiriu, enfim, o profissional pode então cancelar a receita naquele momento e utilizar aquela numeração na sequência. Com relação à fraude, segurança e a questão da alteração. Como é que a gente pretende trabalhar essas informações mais adiante? Uma vez que entra o livro, esse que eu expliquei para os senhores, a gente tem como conferir se aquela receita está vinculada a uma venda, tá? Seja pelo número da RT, seja pelo número da receita específica para cada profissional vinculada à RT. Então, pode ocorrer de eu emitir a receita aqui, entreguei ao agricultor e não foi feito uso, enfim, desistiu, ok, né? Não vai estar vinculada a uma comercialização, não vai ter uma nota fiscal vinculada. Para isso, tem ferramentas internas para ser trabalhada essa informação. Eu também. Lá ao fundo já tem uma pergunta lá. Bom, em primeiro lugar, eu queria te parabenizar. Realmente o SIGA está bem redondo, está fluindo. A gente vê, ele até é uma boa ferramenta que facilita até a emissão do receituário, na forma que ele está hoje. Uma pergunta, vocês têm como monitorar qual é o percentual de receituários emitidos por técnicos agrícolas e por engenheiros agrônomos? E também, um dos setores que mais usa técnicos agrícolas é o setor integrado. Tu comentaste alguma coisa do tabaco, que ele tá correndo por fora ou ele vai também participar disso? Obrigado. Não, todas as cadeias estão participando do processo, tá? Inclusive o setor do tabaco nos procurou com essa questão do limitante, que havia a limitação de 3 recomendações, né, técnicas por receituário, e que eles trouxeram um histórico que já antes da norma 2 de 2015 era um pouco diferente. Isso foi submetido à Câmara de Agronomia, que é o órgão competente para analisar essa informação. E aí se trabalhou essa exceção dentro da cultura do tabaco. Rafael? Mais alguma? Eu não... sim. Talvez, num futuro bem próximo, a gente possa trabalhar essa informação no momento que as receitas começarem a chegar ao sistema, né, as que forem emitidas fora. O que a gente tem identificado é que os profissionais que estão fazendo uso direto no sistema são, na grande maioria, engenheiros agrônomos. Tá? E a gente já começou também a identificar que muitos não estão vinculados a nenhum estabelecimento comercial. Então, isso nos traz, e aí tu começa a ter uma exata noção da qualidade da recomendação. Quanto à proporção entre técnico e nível médio, infelizmente o CREA pode te dizer pelos RT que lá estão registradas. 2,5 técnico para 1 engenheiro agrônomo. Bom, eu estou vendo que, Rafael, que o sistema vai punir o mau profissional. É um bom caminho. Mas a minha pergunta é a seguinte. Tu, como fiscal estadual agropecuário, dentro desse sistema de gestão dos agrotóxicos, como é que tu vês, em primeiro lugar, o contrabando que na região de fronteira existe, né? A gente sabe que continua. E o segundo momento, como é que o Estado analisa residual em produtos importados de outro país? Porque uma coisa é nós fiscalizar as moléculas que são liberadas aqui e uso, e outra coisa é importar grãos sem análise de residual, e que, ao meu ver, é saúde pública tão igual esse sistema. Começando pela última, então, não é competência do Estado analisar produtos que são importados. Então, trigo importado, por exemplo, competência do Ministério da Agricultura. Foi a exemplo do trigo, foi feito ano passado algumas ações e alguns monitoramentos em relação às amostras importadas também, nacional e importado. Mas é restrito
ao Ministério da Agricultura. Com relação ao contrabando, o sistema ele não tem a capacidade de resolver esse problema, que envolve aí mais de 9 entidades, desde a ANAC, com a aviação agrícola, até os órgãos municipais, Polícia Municipal, Polícia Estadual, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, enfim. Claro que a gente vai poder, a partir do sistema e do gerenciamento, e é por isso que é importante essa ferramenta de gestão. Digamos que um município-chave, um município específico do Rio Grande do Sul, não apareça no nosso mapa lá depois, lá à frente, com a questão do uso de agrotóxicos. 2 possibilidades: ou lá se produz muito orgânico, ou se lá se utiliza muito produto ilegal. Então, essa leitura será possível fazer. Mas uma ferramenta para ajudar, não que ela vai inibir, enfim. Não. Hoje, para trabalhar contrabando, é polícia, é casa de polícia. Bom, nós então agradecemos ao Rafael, vamos liberá-lo. Tu tem algum compromisso, né? Uma salva de palmas para ele. Obrigado, então, Rafael. Nós, de imediato, vamos passar aqui a apresentação sobre o SOL, Sistema Online de Licenciamento Ambiental. Quem vai apresentar é o Rafael Volquim. Ele é engenheiro civil, especialista em saneamento e engenharia ambiental, especialista em perícia, auditoria e gestão ambiental e é mestrando em engenharia de produção. Ele é formado na URGS, os 3 palestrantes são formados na URGS, não é, professor? O outro Rafael para operar lá o sistema aí. E o Rafael é analista da FEPAM, assessorando a diretoria técnica da fundação. Ok, boa tarde a todos. Dá uma boa tarde mais forte aí, Rafael. O pessoal está... É que chamaram o Rafael, aí a gente não sabe para quem é que tem que atender, né? Então, boa tarde a todos. Eu estou aqui, na verdade, substituindo o diretor técnico da FEPAM, o engenheiro Gabriel Ritter, que já esteve aqui com vocês pela manhã, por sua vez, substituindo a secretária Ana Pellini. Nós tivemos um remanejo de todas as agendas hoje, em função de compromissos demandados pelo governador. E o diretor pediu que eu viesse fazer, então, essa apresentação do SOL para vocês. Foi muito boa essa apresentação do Rafael Lima, um pouquinho antes, que ele mostrou muito do que a gente está fazendo, eu acho que é nível de Estado, isso, a necessidade de buscar mais segurança em todos os sistemas. A gente sair desse mundo de papel, esse mundo onde a gente pode fazer qualquer coisa, pode fraudar à vontade também. Foi muito oportuna o questionamento que teve aqui, e mostrar que o SOL está sendo preparado também, ele vai evoluir bastante, ele teve lançamento no início de fevereiro deste ano, mas que ele vai evoluir bastante também nesse aspecto de segurança. Rapidamente, qual é o cronograma, o que aconteceu com o SOL? Nós tivemos, em novembro de 2015, uma ida ao estado da Bahia para conhecer um sistema que já era utilizado por eles há mais tempo, pelo órgão ambiental da Bahia. Conhecemos, fizemos uma avaliação sobre o que tínhamos já dentro da FEPAM e da SEMA, para poder fazer uma comparação e vermos o que poderia ser trazido de bom do sistema da Bahia e o que poderia ser mantido de bom do que nós já dispunhamos na estrutura do Estado. E a partir daqui é que começou efetivamente o desenvolvimento, e nesse período, de maio a dezembro de 2016, com a participação da Procergs, com o desenvolvimento da Procergs, nós conseguimos fazer o SOL funcionar. Entrou em fase de testes nesse período aqui de dezembro até o final de janeiro, e em 9 de fevereiro nós pudemos fazer o lançamento no Palácio Piratini, com a presença do governador do estado. Foi um grande avanço que nós tivemos, saindo realmente do mundo de papel, onde todos os nossos milhares de processos começam então a ser digitalizados, começam a entrar na era digital, dando muito mais conforto para quem avalia e segurança tanto para quem está avaliando quanto para quem está fazendo as solicitações. O que nós temos de princípios norteadores? O que a gente quis trazer para o SOL? Primeira coisa é que todo o cadastro acontecesse então a partir do próprio sistema. Não tem mais aquela ida no balcão, não tem mais aquele guichê de atendimento. A gente não quer mais que isso aconteça, a gente quer que todos os processos sejam cadastrados pelos próprios empreendedores, pelos próprios requerentes e via sistema. E o sistema
é quem vai fazer as ligações com os outros sistemas que nós temos que são utilizados. Então, muita coisa a gente já está fazendo, toda a parte de licenciamento. O SOL recebe as informações cadastrais e alimenta o banco de dados que a FEPAM ainda utiliza para fazer o licenciamento. O SOL recebe as informações do licenciamento florestal e passa para os sistemas que o Departamento de Biodiversidade utiliza, que está migrando momentaneamente para o banco de dados da FEPAM, para que depois nós possamos fazer a migração completa para o SOL, para que o SOL faça todo o procedimento, e alguns contatos ainda, algumas relações que tem com o CIOT, que vai ser apresentado daqui a pouco pela Márcia, e o CISPAS, que é o sistema de criações de pássaros, de passeriformes. Outra coisa que a gente quis foi a transparência e acompanhamento dos processos. Tudo que cada passo que é dado no SOL, a gente oportuniza que seja enviado um e-mail tanto para o empreendedor, o dono do negócio, quanto para o seu consultor e para os representantes legais colocados e o responsável técnico. Todas as pessoas podem ter acesso a essas informações. Um detalhe é que esse e-mail, a gente chama ele de cortesia. Por quê? Porque a gente colocou, e eu vou mostrar no final na portaria que instituiu o SOL, que é a obrigação do empreendedor e de seus representantes, seus responsáveis, o acompanhamento do andamento do processo. Não necessita mais que o Estado fique correndo atrás do empreendedor e garantindo que ele seja comunicado de tudo. A responsabilidade é dele em ir atrás das informações. Ele é o requerente, ele é o solicitante, ele é o principal interessado no andamento do processo. Análise interna simultânea, como nós estamos falando de meio digital, é possível que o mesmo processo seja acessado por mais de uma pessoa em qualquer lugar do planeta, via internet. Esse sistema pela internet a gente consegue abrir facilmente em qualquer lugar, baixar, fazer o download dos documentos e fazer a avaliação, fazer uma apreciação dos documentos que foram colocados. Transparência total, todos os documentos protocolados pelos empreendedores, todos os documentos gerados pela FEPAM são disponibilizados para consulta pela sociedade. Com alguns cuidados, como por exemplo, já que estamos infelizmente com uma característica brasileira bastante forte, nós não podemos disponibilizar documentação pessoal, documentação empresarial. A gente sabe que a fraude também é muito grande. Se eu disponibilizar de qualquer um dos senhores ou senhoras, imaginem documento de identidade, com número, com foto, com assinatura, com número de CPF, com endereço pessoal, com tudo, é um prato cheio para quem quiser fazer bandidagem. Então tomamos a decisão disso e ficar escondido. E se alguém necessitar dessas informações, aí tem que fazer um requerimento formal para nós. Estamos implantando que a sequência de análise aconteça conforme a cronologia de protocolo, conforme a cronologia de início do processo, para que a gente consiga respeitar a fila. Claro que vão acontecer situações que deverão ser devidamente institucionalizadas, regradas, de a fila paralela, a fila do idoso, do deficiente físico, por exemplo, para atendimento do banco, a gente vai ter alguma coisa parecida também para o atendimento dos processos das solicitações. Mas a ordem principal é que seja respeitado esse ordenamento cronológico. O repositório de documentos, tudo é feito somente pelo sistema. Então, todas as informações que são passadas ao processo têm que ser feitas pelo sistema. Não adianta entregar papel, não adianta querer mandar um e-mail. Tem que ser feito pelo empreendedor no sistema. Nós não temos condição, como analistas, como funcionários, de fazer essa carga. E todo o contato com o empreendedor também é via sistema. Um ofício que vai ser enviado por qualquer razão, qualquer comunicado, é através do sistema que ele é informado e disponibilizado. A outra questão que responde uma das perguntas que vocês fizeram a respeito do receituário agronômico é a chancela de cada documento. Um documento impresso na mão de alguém, ele não tem valor nenhum, porque o que representa mesmo é o documento que está na base digital. Todo documento ele tem um número de chancela e que qualquer cidadão pode fazer a consulta por aquele número e verificar qual é o documento que efetivamente está na base de dados. Então, sempre que vocês receberem algum documento, seja emitido pela FEPAM, ou seja, o próprio documento que alguém disse que carregou no sistema, ele tem que ter uma chancela, desde que ele tenha sido impresso a partir do próprio sistema, ele vai ter um número. Se vocês colocarem aquele número no SOL, ele vai permitir que vocês façam a comparação da veracidade daquelas informações. Geração e comprovação de pagamento através de guia de arrecadação. Até então a FEPAM utilizava boleto bancário e gerava custos para o Estado isso. As integrações com diversos sistemas, o CAR, Cadastro Ambiental Rural, muitas informações já estão sendo utilizadas simultaneamente, já estão sendo obtidas através do cadastro.
O banco de dados Oracle, que é o que a FEPA utiliza hoje para fazer o licenciamento. A licença é elaborada por um outro sistema e depois carregada no Sol para a disponibilização. O CIOT tem as suas devidas integrações, inclusive uma validação já no início, sempre que for necessário utilização de água de captação superficial ou de captação subterrânea. Já no início do processo já tem que informar os números dos cadastros do CIOT. Se não tiver isso, o processo não avança, não é possível dar sequência. E a questão com as instituições bancárias, onde a gente tem a confirmação do pagamento nos dado pelo banco diretamente, sem necessidade também de comprovação, de apresentação de qualquer comprovante, autenticação mecânica ou coisas assim. Todos os dias às 5 da manhã nós somos informados diretamente no sistema de todos os pagamentos que foram efetuados. Alguns números do Sol para caracterizar o tamanho dessa brincadeira toda. Nós fizemos padronização para poder montar esse documento. Juntamos todas as informações que tinham na FEPAM e alguma coisa da SEMA também. Chegamos a 684 ramos de atividade distintos, né, para ter uma ideia do nosso universo de quantidade de coisa com o qual a gente lida no nosso dia a dia. 83 tipos de solicitação diferente: licença prévia, licença de instalação, licença de operação, suas variações. Aqui eu trago algumas só da licença prévia. A gente tem a licença prévia de alteração, a licença prévia de EIA-RIMA, licença prévia de alteração com EIA-RIMA, licença prévia instalação, licença prévia instalação de ampliação. Tem a licença prévia e instalação unificadas. Então tem uma diversidade de documentos que, somando tudo, chegou a 83. Já estamos buscando reduzir isso para facilitar os entendimentos. Já estamos atualmente em 75. Existiam 646 tipos de estudos que poderiam ser solicitados nos nossos 146 formulários. Tentamos unificar diversas coisas, eliminar alguns outros. 287 foram extintos, foram retirados, e se mantiveram e foram padronizados 359 documentos. Esse trabalho não está esgotado, ainda queremos fazer mais alguma limpeza, porque tem muita coisa, muitos documentos que apresentam sobreposição. Mas para que a gente pudesse fazer a implantação do sistema, foi necessário fazer uma primeira limpeza, que já deu um resultado positivo em termos de padronização. Em termos de segurança, a gente trouxe mais uma inovação, que é a obrigatoriedade do responsável técnico. É bom quando a gente vem falar nesses eventos aqui, que a gente está falando com profissionais que têm responsabilidade. A gente está falando aqui de receituário agronômico, de anotação de responsabilidade técnica. Era muito comum, principalmente em empreendimentos pequenos, em pequenas atividades, os processos serem elaborados pelo contador, pelo advogado, pela secretária, por um estagiário, por qualquer pessoa que não fosse um responsável técnico. Hoje nós temos um passo determinado no cadastro do processo, no cadastro da solicitação, que se não for apresentado um responsável técnico, da mesma forma que a informação do CIOT, o processo não avança. Não é possível ir para o passo seguinte sem ter um responsável técnico cadastrado. Existem algumas atividades que têm exceção, que não necessitam de responsabilidade técnica, alguma coisa ligada à supressão de vegetação para pequenos produtores, para agricultura familiar, alguma coisa assim. Mas a regra acaba sendo de que é necessário ter um responsável técnico, pelo menos com a devida ART, carregada no sistema para a conferência. O acesso todo ele é feito a partir do login cidadão, pensando como é que o usuário externo faz esse acesso. O login cidadão é uma integração feita pela Procergs para todos os sistemas utilizados pelo Estado, e gradativamente está sendo aumentado o escopo de sistemas que têm o acesso por ele. Mas, por exemplo, logo em seguida vão ter os sistemas do Detran, de consulta de carteiras de motorista, de pontuação de multas e coisas assim, vão poder ser feitas a partir do mesmo login cidadão. Então o cidadão gaúcho vai ter um login só para acessar todos os sistemas do Estado. Incentiva a adoção dessa identidade digital, redução da possibilidade de fraudes, cada pessoa usa o seu próprio CPF, a sua senha que foi cadastrada, e padronização do acesso. Outra questão que nós trouxemos foi a economia de recursos materiais e financeiros. Só por viver no mundo de papel, a gente enviava diversas correspondências via correio, via aviso de recebimento, gastos com papel, com tinta, com impressoras, esse tipo de coisa, e aqui um númerozinho que às vezes assusta um pouco. Nosso gasto em 2016 com correspondências foi de apenas R$160 mil. Fazendo uma analogia rápida, dá para dizer que a gente pegou uma caminhonete 4x4, que muitas vezes nos faz falta por não ter dentro da instituição, e entregou para o correio. Só para entregar as correspondências que hoje passam a ser feitas de forma digital.
né? Aos poucos esse valor vai diminuir, essa quantidade de correspondências vai ser reduzido, porque a comunicação toda dos novos processos passa a ser feita de forma digital, disponibilizada pelo próprio sistema, e cada vez menos papel passa a ser utilizado por nós. Eficiências que a gente tem com esse trabalho integrado. Integração da infraestrutura da SEMA e FEPAM foi necessário de fazer para que todos pudessem fazer acesso ao sistema. Então, em 25 de novembro, a SEMA teve a unificação da sua rede, e em 15 de dezembro foi a vez da FEPAM. A rede agora é unificada, todos os funcionários que trabalham no mesmo prédio, até então não tinham possibilidade de, nos andares diferentes, em cada pavimento, fazer login em computadores diferentes. Agora a rede é uma só, qualquer computador a gente consegue trabalhar. A migração do banco de dados, tudo que a gente tinha, muita coisa do que a gente tinha, era armazenado dentro do próprio prédio da instituição, sujeito a diversos sinistros, inclusive, e gradativamente estão sendo colocados na Procergs, num data center, com segurança, com adequabilidade, com a questão de backups, para que a gente não perca informações de forma alguma, que tem uma segurança muito maior neste armazenamento. Uma coisa que foi exigida, que também foi sugerida pelo Procergs, é que a FEPAM e a SEMA tenham autonomia para fazer ajustes no sistema do seu dia a dia. Não é questão de programação, mas algumas configurações. Então, por exemplo, se eu precisar fazer ou excluir algum tipo de documento, vamos dizer que a FEPAM não vai mais trabalhar com licença prévia de ampliação. Nós mesmos podemos entrar no sistema e excluir esse tipo de documento da listagem de assuntos, da listagem de requerimentos. Não preciso que um programador faça esse tipo de coisa. Da mesma forma, um documento qualquer, vou passar a exigir uma certidão a mais, vou deixar de exigir uma certidão. Nós mesmos fazemos essa configuração. Padronização de procedimentos para toda a instituição, por isso aquela redução da lista de documentos. Nós fizemos mais de 280 extinções de documento, e tem algumas coisas a mais. Quanto mais padronizado, então, quanto mais padrão nós tivermos, melhor. De nada adianta, pegando exemplo de vocês mesmos, falando com engenheiros agrônomos, vocês trabalham em diversas áreas diferentes que a FEPAM faz avaliações. Por exemplo, na parte de infraestrutura, de parcelamento de solo urbano, é muito comum e é muito propício que os engenheiros agrônomos apresentem os laudos, e da mesma forma na área rural, que eu acho que é uma área de maior atuação da categoria. Não tem cabimento que um laudo seja solicitado para vocês de formas diferentes para chegar ao mesmo resultado. Ele não vai chegar do mesmo resultado. Então não tem por que setores diferentes pedirem informações diferentes, quando para chegar do mesmo resultado a gente pode pedir tudo da mesma forma. Isso facilita a vida de quem vai elaborar os estudos também. Uma outra coisa que foi feita foi a mudança nos valores de cobrança, principalmente do que era feito pela Secretaria de Meio Ambiente, foram regradas por lei, e a aplicação de alguns descontos que tem previsão legal também. O que acontecia então? Um rápido panorama. Nós estávamos numa situação onde o empreendedor fazia todo o seu processo de forma manual, e passava por um atendimento e por análise técnica que era feita folhando o processo, fazendo manifestações por escrito também. Hoje nós já temos a questão do formulário em PDF, a gente ainda está trabalhando com formulário digitalizado, não tem um formulário eletrônico, mas todas as informações então são apresentadas no formato PDF para ter acesso em qualquer lugar. O atendimento já é via web, então toda essa relação do cliente com a FEPAM é feita pela internet. Ainda a análise técnica é feita pelo sistema antigo, que vai ter a migração. As próximas versões, então, a gente quer fazer já a utilização de formulário eletrônico. Em vez de carregar folhas de papel digitalizadas, vão carregar as próprias informações. Qual é o tamanho da propriedade, qual é o volume de produção, essas coisas assim, porque essas informações já vão sendo usadas como parâmetros para a confecção da própria licença, da análise e da própria licença. E ao final nós queremos que tudo seja feito em ambiente web, tudo no mesmo ambiente. No mesmo ambiente que o empreendedor, que o consultor, que o responsável técnico vai fazer a carga das informações, ele vai ser usado para fazer o processamento dessas informações, culminando na licença, no indeferimento ou nos pedidos de complementação. A portaria, então foi feita a portaria conjunta SEMA-FEPAM 01 de 2017, que instituiu o sistema.
que determina quem são os... o artigo 2º, no parágrafo 2º, ela fala das responsabilidades dos usuários. E aqui é o que eu falei antes, acompanhar regularmente as notificações e comunicações recebidas, independente de avisos dados pelo órgão ambiental. É necessário, quando faz os primeiros cadastros, colocar um e-mail de contato e um telefone, pelo menos. Se esse e-mail foi digitado errado, o problema não é do órgão ambiental, o problema é de quem cadastrou errado. Se esse e-mail está com a caixa de mensagens, com a caixa de entrada cheia e não está recebendo informações, o problema é do dono da caixa de entrada do e-mail. Se o e-mail está entrando, está sendo recebido, mas como spam, também não é problema nosso. A obrigação do empreendedor, do requerente, é estar regularmente acompanhando o que está acontecendo via sistema, não esperando receber alguma informação. Para isso, ele precisa, evidentemente, manter atualizados seus dados cadastrais para poder receber todas as informações. No artigo 5º, a gente traz a questão da comunicação dos e-mails, que ele é realmente uma questão de cortesia, mas ele não caracteriza a notificação. A notificação dos atos é efetivamente o recebimento via sistema. A questão do responsável técnico, ele é quem é responsável pela veracidade das informações. Nós temos um número de uma anotação de responsabilidade técnica, um número de cadastro daquele responsável, seja no CREA, seja no CRQ, seja no CRBio, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Conselho de Medicina Veterinária, todos os conselhos que têm os profissionais que podem fazer alguma atividade relativa ao licenciamento ambiental, apresentam as suas anotações de responsabilidade técnica ou documentos equivalentes, e este profissional é quem é responsável por todas as informações que estão sendo disponibilizadas à FEPAM e à SEMA para fazer as avaliações. A questão também da guia de arrecadação. Nós não fazemos nenhuma avaliação mais de processo de informação enquanto não tiver a confirmação do pagamento junto ao banco. Se o banco não nos passar a informação do pagamento, o processo não é disponibilizado para fazer a triagem. Então nós precisamos da confirmação. Muito tempo aconteceu de entrar processo por alguma razão sem pagamento, entrar com pagamento incompleto, quando era permitido parcelamento dessas taxas, desses valores. Agora não, o valor tem que ser recolhido antes de qualquer avaliação pelo órgão. Questão de complementações, nós continuamos trabalhando com o prazo de 120 dias, que é um prazo estipulado por força de resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Estamos pensando já na implantação de um travamento eletrônico no próprio sistema, de que no 121º dia, sem o aporte da informação solicitada, o processo seja arquivado, que é o que a gente deveria fazer manualmente já com os processos que nós temos em papel. Não apresentou, o empreendedor não juntou informação, o processo é encerrado e se tiver que fazer alguma coisa, quiser fazer o andamento, tem que protocolar um novo processo, apresentando todas as novas informações e fazendo novamente o pagamento também. Em relação ao responsável técnico ainda, qualquer omissão, informação falsa, inidoneidade, qualquer possibilidade de fraude, tentativa de burlar o sistema, a solicitação vai ser indeferida, vai ser identificado isso, a solicitação vai ser indeferida e o profissional, inclusive, vai ser levado ao seu conselho e às demais instâncias cabíveis para receber as devidas penalidades quando for apurada a sua responsabilidade. Uma outra coisa que já está sendo pensada, mas a longo prazo, é a possibilidade dos municípios fazerem uso do sistema também. Hoje nós temos quase todos os municípios do estado fazendo licenciamento ambiental de atividades de impacto local, só que cada um usa o seu sistema ou não tem sistema e faz tudo manualmente. Nós queremos que todos passem a usar este mesmo sistema para que a gente possa ter integração de dados, a base de dados ser a mesma, e facilita a vida também dos requerentes, dos usuários, porque a gente vai ter também mais uma padronização, independente de quem faça, se o estado ou qualquer um dos municípios, os documentos a serem apresentados e os resultados vão ser sempre os mesmos. Vai ter tudo dentro de um procedimento estabelecido. Já temos tratativas com o município de Gramado para fazer um projeto piloto. A secretária de Meio Ambiente de Gramado é uma colega nossa da FEPAM, uma bióloga da FEPAM, que está agora nessa gestão, assumiu a pasta do município.
Por fim, agora no início de julho, nós lançamos dentro do sistema também a questão da fiscalização. Na verdade, a questão toda de acompanhamento e emissão dos autos de infração. Até então era tudo de forma manual. Então, baseado nos decretos 53.202 e 53.203 do governador do estado, ambos do ano passado, foram feitas as alterações no sistema de fiscalização, foi implantado um módulo de fiscalização no SOL, onde qualquer servidor e funcionário, tanto da SEMA quanto da FEPAM, quanto da Brigada Militar, através do seu batalhão ambiental, preenchem eletronicamente o auto de constatação. Esse auto de constatação ele vai ser verificado pelo Departamento de Fiscalização da FEPAM e vai ser dada continuidade. Se ele estiver com todas as informações coerentes, tiver todas as informações adequadas e a conclusão for de realmente emitir um auto de infração, o departamento vai emitir esse auto de infração. Então nós não temos mais aquela vinculação do agente constatador com o auto de infração durante toda a vida daquele auto. A gente começa a tirar a pessoalidade da informação, do processo. Então uma pessoa vai constatar, uma segunda pessoa vai lavrar o auto de infração e os julgamentos que eram feitos lá por quem constatava, eles passam a ser feitos pelas juntas de julgamento. Então são instâncias realmente diferentes em cada etapa do processo. A defesa do auto de infração ou os recursos que vão ser apresentados às decisões vão ser avaliadas cada vez por pessoas ou por equipes diferentes. A situação também, o auto de infração é o único documento que nós ainda emitiremos em papel e entregaremos por correio, mas todo o resto do andamento do processo passa a ser feito de forma digital, inclusive com as defesas e os recursos apresentados eletronicamente no sistema. Foi uma explicação, posso, se sobrar tempo, fazer uma rápida apresentação do sistema, como é que é o funcionamento dele, mas de início é mostrada essa revolução, praticamente, que nós estamos fazendo, trazendo inovação aos processos antigos e, de uma certa forma, até arcaicos que nós tínhamos até então, e a possibilidade de agregar tecnologia ao que a gente precisa realmente fazer. É a gente ter a tecnologia como um aliado para que a gente possa ganhar tempo, ganhar agilidade e poder bem atender o cidadão e os usuários do sistema. Muito obrigado. Obrigado. Nós vamos fazer o seguinte, então... A Márcia faz a apresentação dela e depois, na hora das perguntas, também o Rafael então abre o sistema para nós verificarmos o funcionamento. Então, a Márcia Maria Rosa de Aquino é engenheira agrônoma, formada na URGS, especialização em qualidade do meio ambiente, trabalha na Secretaria da Agricultura, SEAP, faz parte da força-tarefa da SEMA na análise de outorga de águas superficiais, presta atendimento ao CIOD, que é o Sistema de Outorga de Águas do Rio Grande do Sul, que é o assunto sobre o qual ela vai falar. Boa tarde a todos, então. Então, vou apresentar o Sistema de Outorga de Águas do Rio Grande do Sul. Ele é um sistema que foi adquirido pelo governo do estado, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Sul, e a Universidade Federal de Lavras. O CIOT ele é um sistema autodeclaratório, que veio para agilizar todo aquele processo de outorga de água que é ainda via processo físico. Inicialmente, ele foi feito através de módulos, o processo de outorga ainda não está disponível no sistema, apenas o cadastro de água superficial subterrânea e a dispensa de outorga. E também a autorização prévia para a perfuração de poços. Esses módulos já estão disponíveis hoje no sistema. A outorga, a gente está em fase de testes. Vamos ver se até o final do ano ela já está disponível no sistema. Por enquanto, a outorga ainda é feita processo físico. Bom, essa é a página do sistema de outorga que vocês acessam no ciot.rs.gov.br. Opa! Ai. Desculpa. Certo. Nós temos aqui a entrada
desde dezembro de 2015 que o sistema de Ortoga está disponível na internet. Quem tem cadastro no antigo sistema WICA deve realizar novamente o cadastro no CIOT. O WICA não existe mais análise, a partir de agora somente CIOT. Né? De que forma que é feito o acesso no sistema? Basta fazer um cadastro com o seu login, seu CPF, o login é o CPF, né, e vai receber uma senha por e-mail. Outras informações que nós temos na página inicial é o SIG, consulta CIOT ali, né? E também tem um material auxiliar para passo a passo de como realizar o cadastro no CIOT. Bom, na página inicial, então, como eu havia falado, existe o SIG e a consulta CIOT. Nessas opções estão todas as informações publicadas de Ortoga e as informações do CAR também, que o CAR é interligado ao CIOT. Para solicitar a Ortoga futuramente, o usuário de água já tem que ter cadastro no CAR, senão não vai ser emitido, não vai nem conseguir avançar o sistema. Bom, esse é o mapa das informações do SIG, né? Inicialmente, quando a gente acessa o SIG, tem o mapa do Rio Grande do Sul. Clicando ali naquela bandeirinha, existem informações que são atualizadas à medida que os cadastros entram. Como os dados do Rio Grande do Sul. Hoje, que eu fiz essa verificação, nós temos 35.006 cadastros superficiais, cadastros subterrâneos 1.072, dispensas concedidas de água superficial 866 e autorizações prévias para perfuração de poços 621. Esse também é o mapa do SIG, né, que a gente consegue todas as informações através de gráficos, através do mapa, né? Todos aqueles pontos azuis já são cadastros de águas superficiais. E aqui nós temos o maior número de cadastros superficiais feitos até o momento. Nós temos dessedentação animal com 53%, irrigação 32%, piscicultura e aquicultura, 2,9%, consumo humano e desassoreamento de rio. À medida que vocês vão avançando, vocês conseguem todas as finalidades de uso que estão em ordem ali do que entra de cadastro ou não, né? Demais informações das intervenções superficiais, açudes, que está ganhando, sem captação, que é desassoreamento de rio, rio ou curso de água perene, as nascentes e açudes também ali. Barramentos, isso. Maior número de cadastros subterrâneos, nós estamos em dessedentação animal também, irrigação. Não, minto, desculpe. Me enganei. Esse também continua o número das finalidades. O quadro abaixo seria água subterrânea. O maior número seria poços tubulares, poços de pequeno diâmetro, poços de ponteira, poços escavados e poços de monitoramento. Os municípios com maior cadastros até então, nós encontramos Alegrete com 715, Uruguaiana, Santana do Livramento, São Cepé e Rosário do Sul. Nas bacias hidrográficas, no SIG também a gente encontra informações específicas de cada bacia hidrográfica. A que tem maior cadastro hoje é a Turvo Santa Rosa Santo Cristo, Taquari Antas, Ibicuí, Várzea e Apuê em Andoava.
Também é possível visualizar no SIG a forma desses dados que eu passei para vocês através de gráficos. Gráficos da bacia hidrográfica também. E aqui, como eu tinha falado, informações específicas por bacia hidrográfica. Fazendo a seleção ali nas camadas, né, como selecionamos ali as bacias hidrográficas, vai aparecer o mapa do estado, com cada janelinha daquelas ali, com várias informações, tipo o uso de água na bacia hidrográfica, uso de água de... autorização prévia, dispensas. Essas aí são as dispensas de outorga concedidas até então. Também no mapinha verde, se a gente clica ali em cima, que eu não mostrei, não é online agora, né? Tem informações específicas das dispensas de outorgas concedidas até então. E daí é selecionado, camada por camada, cadastros de águas superficiais, vai aparecer no mapa, cadastros de águas subterrâneas, e assim sucessivamente. Também é possível visualizar no SIG as nascentes do CAR. Todos esses pontos são nascentes que foram cadastradas no CAR. A hidrografia do CAR também, que foi cadastrada, né? Reserva legal do CAR. No SIG tem todas as informações. Cobertura do solo do CAR. Agora tem a outra forma de buscar também informações no CIOT, que é através da consulta diferenciada, consulta CIOT. Essa consulta CIOT, você pode fazer uma busca mais detalhada, através de um CPF do usuário, através de um responsável técnico, qual a intervenção, e daí é possível exportar a planilha com essas informações, sendo mostradas dessa forma, né? O número do cadastro, o usuário de água, o município que faz parte o cadastro, a fonte de captação, o tipo de intervenção e desculpa, eu não enxergo. Classificação. Se é uma autorização prévia, se é uma dispensa de outorga. É uma planilha que é exportada, pode ser exportada através do Excel. Essa planilha tem 54 informações do cadastro, né, através do consulta CIOT. E os órgãos fiscalizadores que vão ter perfil de fiscalizador é o Comitê da Bacia Hidrográfica, o Ministério Público, Conselhos Profissionais do CREA e o Batalhão Ambiental. Bom, como eu havia dito, o módulo disponível no CIOT hoje é o cadastro de água superficial, a dispensa de outorga, que segue a Resolução 91 de 2011. Apenas está disponível no sistema a dispensa de outorga para água superficial, para captação até 3 litros por segundo e para açudes até 15 mil metros cúbicos o volume. Cadastro de água subterrânea já está disponível e autorização prévia também para perfuração de poços. Aqui é importante dizer que, para autorização prévia, apenas os profissionais os geólogos e engenheiros de minas são autorizados a solicitar a autorização prévia. O acesso ao CIOT, eu vou explicar um pouquinho de como é feito o acesso ao CIOT. Né? Não tem cadastro no CIOT, ou técnico ou usuário de água. Vamos começar pelo técnico. Cadastra CPF, nome, o conselho de classe, o conselho regional, o e-mail, onde vai receber notificações, recuperação de senha, telefone e endereço de correspondência. Cadastrado, ele vai receber uma senha no seu e-mail, né?
Tem que ter cuidado com a senha, porque após 3 acessos errados, ela fica bloqueada. Tem que solicitar o desbloqueio nesse e-mail ou através de telefone para a SEMA, né? E após isso, após realizar essa entrada no sistema com login e senha, é possível iniciar o cadastro de um novo usuário de água, né? Esse cadastro do novo usuário de água, ele tem etapas a serem preenchidas. Etapas do usuário da água, os dados dele, a localização, a intervenção, a etapa GEL, quadro de vazão, finalidade de uso e a conclusão. Na etapa de usuários de água, nós temos ali o que inicia cadastrar um novo usuário de água ou realizar o meu cadastro. Para os responsáveis técnicos, sempre tem que marcar a opção cadastro de um novo usuário de água. CPF, né? E demais informações que o sistema vai pedindo. Cadastrar para outro usuário de água, meu cadastro, CPF, CNPJ, razão social, se tem parceiros na propriedade, né? Se for um CNPJ, no caso, o usuário de água for empresa, vai ser necessário vincular um representante legal com o CPF, o nome do representante legal e fazer o upload dessa autorização que é representante legal para aquele CNPJ. Contato do usuário de água. É importante esse detalhe porque acontecem muitos erros. Às vezes, o técnico coloca o mesmo e-mail do usuário de água, tanto para ele quanto para o usuário de água. O sistema vai trancar, não vai deixar passar. Vai dar uma mensagem e não vai deixar ir adiante. Então, é importante que o usuário de água tenha o seu próprio e-mail e o responsável técnico tenha o seu. Também é feito o upload da autorização do responsável técnico por estar cadastrando para aquele usuário, né? A etapa localização também tem que ser preenchida, se é área rural, se é área urbana. Daí tem várias informações que o sistema vai pedindo, como vínculo do usuário da água, localização da intervenção, se é proprietário, se é posseiro, e assim por diante. Também tem que fazer o upload de documentos, né, que comprovem se é proprietário, pode ser autorizações. Daí tem uma lista de documentos que podem ser feitos uploads. Também na etapa localização, se aquela pessoa, se o usuário de água já tiver cadastro no CAR, à medida que a gente lançar o CPF dele, já vai puxar informações do CAR, o sistema, né? Se ele não tiver CAR, faz o cadastro normal, simplesmente, mas quando ele vier pedir a outorga daquele uso de água, ele vai ter que vincular o CAR. Ele vai ter que realizar o CAR nesse meio tempo e depois, na solicitação da outorga de água, ele vai poder vincular o CAR. É possível também no sistema adicionar outros proprietários. Isso tudo sai no comprovante final, o nome de todos os proprietários da propriedade. Endereço de localização da intervenção, endereço de correspondência, né? E na etapa da intervenção, faz a solicitação ali, se quer água superficial ou se quer água subterrânea. No caso de água subterrânea, ele pergunta mais adiante o sistema se o poço já existe ou se vai ser perfurado. Automaticamente ele vai direcionar, se o poço não está perfurado, para a autorização prévia. Aí vai vir outras etapas a serem preenchidas. Bom, a situação da intervenção, né, se é uma obra, um projeto, uma obra em andamento, se é em operação, e assim sucessivamente. Ele vai perguntando bastante informações específicas a partir de agora, né? Então, aqui nós temos
o tipo de fonte de captação, se é açude, se é barragem, canal do rio, se é um rio curso de água, se é sem captação, tipo de intervenção, se é um bombeamento, se é um canal de derivação por gravidade, se é apenas um cadastro de açude ou barragem, e preencher informações específicas da intervenção. Na etapa GEL, é semelhante ao CAR, mas aí, quando o usuário de água já tiver cadastro no CAR, o que vai aparecer nessa etapa GEL? Vai aparecer o perímetro em verde da área da propriedade. E daí é colocado com as ferramentas auxiliares que existem ali do lado, ou um ponto, se for um açude, ou uma linha, se for um canal, e assim sucessivamente. Se for um açude, é um perímetro e um ponto. Se for só uma captação, é um ponto, né? E o cadastro é feito de forma individual. Como assim individual? Cada intervenção tem que ser realizado um cadastro. É diferente do CAR, que no CAR a gente podia informar em um cadastro apenas todos os açudes da propriedade. No CIOT não, é uma intervenção por vez. Então, se na propriedade tem 2 açudes e uma captação, são 3 cadastros. E se aquele açude ainda estiver com outra intervenção, como um bombeamento para irrigar, é feito mais um cadastro para especificar o bombeamento no açude. E de que forma é feito isso? Inicialmente se faz um cadastro apenas do açude. Vai sair no final um comprovante do número do cadastro. Inicialmente o ano, 2017, mais 6 dígitos. Inicia-se um novo cadastro para informar o bombeamento desse açude. No sistema vai pedir o número do cadastro e ele já vai puxar todos os dados, né? Vai buscar os dados daquele cadastro apenas do açude, e vocês informam daí os dados do bombeamento. Então, é importante que a cada intervenção é realizado um cadastro no CIOT. O quadro de vazão, que é quanto que vai captar, quantos dias por mês, qual é o mês que vai captar água ou que vai usar aquela água, dependendo da intervenção, né, que tiver, da finalidade de uso. E a finalidade de uso. A finalidade de uso, eu vou voltar a um ponto importante. Desde que começou o CIOT, para as finalidades de uso, irrigação e dessedentação animal, é emitido o comprovante CIOT 003. O que significa o comprovante CIOT 003? Ele está liberando a apresentação desse documento com simples cadastro e apresentação do CIOT 003, apenas para essas 2 finalidades, a entrar com licenciamento ambiental e entrar com financiamento bancário sem ter a outorga. Os demais cadastros vai ser emitido para as demais finalidades ou bacias especiais, será emitido o CIOT 002. Esses cadastros têm que entrar com a outorga para conseguir ou o licenciamento ambiental ou o financiamento bancário. As últimas resoluções que definem isso são desse ano, que a cada ano está sendo renovado. É a 215 do CRH, que é de dessedentação animal. Vocês encontram no site da SEMA, na parte de legislação. E a 218, que é de irrigação, também de 2017, que é de irrigação, né? Conclui o cadastro, ele vai visualizar todos os dados que foram preenchidos, um resumo, né? Se tiver alguma coisa errada, pode-se retornar, o técnico pode retornar a alguma aba e refazer, salvar. Conclui, tem o termo ali de conclusão, e é emitido o comprovante.
Comprovante, como eu havia dito para vocês, aparece o número do cadastro, 2017 mais 6 dígitos, né? O nome do usuário de água, se tiver mais de algum proprietário, vai aparecer nesse comprovante. A intervenção dele, e ali tem um código que é possível verificar a validade do cadastro. Outra forma possível de validar a validade daquele cadastro, já que ocorre às vezes de serem editados e impressos outros cadastros, é através da consulta CIOT, que ela é automática, né? Ela é diária, assim, a consulta CIOT, né? E tem o código ali também que os bancos usam bastante. Contato, então, ciot@sema.rs.gov.br. Esse é o e-mail para dúvidas e problemas de bloqueios de senha. Tá? Então tá, obrigada então pela possibilidade. Obrigado. De imediato, então, nós abrimos para perguntas. Pois não? Eu tenho uma dúvida, é sobre o auto de constatação. Eu vejo assim, de forma frequente, quando o grupamento ambiental da brigada vai fazer um auto de constatação, eles põem no auto assim, ó, foi constatada a supressão de vegetação nativa. Não especificou espécie, nem quantificou, nem identificou nada, né? Até porque não é a competência profissional deles. Eles botam assim, fica embargada a área objeto da supressão até a apresentação da devida licença. Bom, se a vegetação foi suprimida sem a licença, é óbvio que não vai ter licença para apresentar. Então, minha pergunta, o fiscal, ele pode embargar uma área ou não pode? Pode fazer uma apreensão de uma máquina ou não pode? Eu gostaria de poder copiar o número dos decretos no final da apresentação aí, que parece que regulamentou essa questão do auto de infração, aí pudesse nos ajudar nessa parte. Perfeito. A apresentação toda ela fica disponível para vocês. Não sei como é que vai ser a distribuição pelo evento, mas os decretos de cor é 53.202 e 53.203 de 2016. A atuação dos fiscais é dentro do que preconiza a Lei Federal de Crimes Ambientais, que foi regulamentada no Rio Grande do Sul por esses dois decretos, principalmente pelo 53.202. Entre as sanções que podem ser aplicadas, então, a apreensão de máquinas, equipamentos, produtos, embargo de obra, solicitações de demolição, tudo isso pode ser pedido pelo fiscal. Mas a orientação sempre é de que qualquer ação mais grave, de maior porte como essa, um embargo naquele momento, uma interdição de uma empresa, de uma atividade, ela seja feita só se estiver numa situação de risco iminente. Claro que a questão de supressão de vegetação, ela tem que ser paralisada naquele momento para que não se dê continuidade à supressão. E depois se busca as regularizações cabíveis, todas as medidas que são necessárias para a avaliação daquele espaço, se ele pode ser utilizado ou não, se aquela supressão foi regular, e deve haver a reposição conforme preconizado pela lei também. E eu vi também no caso, daí a orientação verbal do policial sugerindo que ele faça um PRAD. Aí é verbal. Até por isso, a gente sabe que a nossa brigada militar tem os soldados, os cabos, os sargentos, todos os componentes, né, chegando até os oficiais, de extrema disciplina e profissionalismo, mas alguns deles não têm a formação técnica necessária para fazer essa atuação na área ambiental. Então, por isso também, para padronizar toda a ação e fazer uma integração dentro do que preconiza o Sistema Estadual de Proteção Ambiental, que foi instituída a centralização das autuações pelo órgão ambiental FEPAM,
Nem a SEMA mais vai fazer autos de infração, é só a FEPAM quem lavra os autos de infração, mas as constatações são apresentadas para a FEPAM, que faz a avaliação delas. Conforme a avaliação, é que vai ver a necessidade ou a possibilidade de emissão do auto de infração. O exemplo que o senhor trouxe de que foi constatada a supressão de vegetação, mas sem quantificar tipo, sem quantificar volumes que foram extraídos. Isso tem que constar, tem que ser uma informação para poder transformar em auto de infração. Então, aquele agente que fez a constatação, ele vai ser contatado para buscar essas informações para que a gente possa trazer a infração também. Mas, no caso, o embargo, ele pode ou não pode embargar a área toda? Conforme o que ele enxergar, conforme o que ele estiver vendo no campo naquele momento, ele tem esse direito, ele tem muitas vezes esse dever de fazer o embargo de uma atividade. Normalmente ele vai fazer só daquele espaço onde está acontecendo o problema, não de toda a área. Mas dependendo do que está acontecendo, se tem um risco, um perigo iminente, alguma coisa em andamento, ele pode paralisar sim. Tem uma pergunta aqui. Não, assim, a questão do responsável técnico, dependendo de uma área específica, por exemplo, de uma indústria, teria que ser só aquele responsável daquela atribuição dele, ou pode ser qualquer uma